gravar. E aí, pessoal, estamos começando com a Ana Caroline, Breno, Kevin, Kimberly, Larissa, Luca, Rafaela e Sara. Então, nós estamos iniciando a reunião de grupo. Muito boa tarde para vocês. E hoje eu preparei um momento de reflexão inicialmente, que a pergunta é: o que é estar atualizado? Então, eu penso o seguinte: professor de vocês, professora, entra na sala, um caderno. Ó, entra lá com o caderno. E o caderno, as folhas são amarelas. Mas muito amarelas. Parece que derramou café em cima. E o professor lá dando aula. O que vocês vão achar? Vocês vão achar que o professor é desatualizado. Vai ficar claro isso para vocês, porque o material dele mostra que tem 30 anos. Já vocês ficam, será que o que ele está falando é da nossa época ou do passado? Não sei dizer. E tem gente que diz o seguinte: olha, para que eu vou atualizar meu material se não mudou nada? Não mudou nada, não mudou. Ok. Mas e na pesquisa? Como é que funciona isso? Bom, se você escreveu o seu IBIC, o seu TCC, mais isso eu vejo em TCC. Escreveu o seu TCC com referências antigas, você cita um autor, mas o autor é de 1997, 2003. Assim, ó, a média de defasagem que você tem no seu trabalho é de 20 anos. Isso é ruim? Então, vamos falar assim, ó, depende. Porque, de repente, não teve mais nada de novo. Se não teve mais nada de novo, não precisava literatura mais atualizada. Segura a informação. Olha o outro lado da moeda. Quem está lendo está tendo uma má impressão do seu trabalho. Quem está lendo está tendo uma má impressão. Porque quem está lendo está dizendo assim: nossa, essa pessoa aí se abraçou num trabalho de 20 anos atrás, quem que me garante que o que eu estou vendo é o que nós podemos chamar de mais atual, o estado da arte? Aí o dono do trabalho se defende dizendo assim: olha, é que eu não coloquei um artigo mais atual porque as coisas já estavam, não mudou nada. E além do mais, se eu ficar colocando só artigos atuais, é como se eu estivesse matando o pai da ideia, porque essa ideia surgiu nesse artigo aqui. Bom, daí você vai dizer o que para a pessoa? Vai dizer assim: é que o leitor, ele não entende isso se você não explicar para ele. Porque quem está ali é o trabalho, não é a pessoa. Vou abrir um parênteses, segura essa informação que eu falei. Banca de mestrado, banca de doutorado. A pessoa entrega um documento, a banca avalia. Daí a banca critica algumas coisas do que está escrito. Aí está o dono do trabalho ali para se defender. Ele diz assim: ó, isso que não está escrito, na verdade, eu fiz. Eu só achei que não precisava escrever. Aí o que a banca disse? Eu aprendi isso lá no meu início de carreira. Eu escutei a banca falar: mas sabe o que acontece? O documento que fica é esse, não fica você junto com o documento. Então as explicações devem estar aqui dentro. Tá, vamos fazer um fechamento dessa ideia? Eu estou fazendo uma introdução que, para mim, o conteúdo está tudo correto, tudo beleza, e a minha citação é lá de 2000, e é um clássico essa citação. Todo mundo cita ele porque é onde veio toda a informação que eu precisava. Muito bem. Põe firme, põe com convicção. Mas você tem que escrever no texto.
algo que traga o entendimento para o leitor. Até a atualidade, o conceito de fulano de tal é o conceito mais utilizado, entendeu? Aí você coloca no texto dizendo, leitor, fixou-se. Eu dei uma olhada na atualidade, mas é esse. Então, essa é uma maneira, até os dias de hoje, o conceito de fulaninho de tal, abre parênteses lá, 2000, é o conceito mais utilizado nas bibliografias, as bibliografias selecionadas, as bibliografias consultadas. Aí você abre parênteses e põe as bibliografias que você consultou. Põe uma, duas. Aí põe uma lá de 2019, uma de 2020. Pronto. Aí você mostra que você sabe que o conceito foi antigo, mas que você sabe que não houveram modificações. Então, é por esse caminho. Tá? Então, eu comecei falando lá do professor que tem o caderno que está tudo amarelado. E a gente fica se perguntando, então, o que, que o professor também pode dizer? Pode dizer que até os dias de hoje, com o artigo tal, com o livro tal, aí fala umas coisas bem atuais, esse conceito permanece. Perfeito. Pode continuar lá a ideia. Vou dizer uma crítica que eu ouvi e quando eu iniciei a trabalhar. Numa ocasião, um professor disse assim, eu sou professor há 25 anos. E uma pessoa perguntou para o professor esse, tem que ter coragem para perguntar isso. Há 25 anos que você dá a mesma aula? Porque se há 25 anos dá a mesma aula, faz do mesmo jeito, cadê a evolução? O que adianta se você tem 25 anos de experiência nas costas, se essa experiência não lhe trouxe novos aprendizados, novas maneiras de trabalhar? Então, falei disso. Eu estou falando, ó, toda a minha fala, ela está trazendo uma linha de pensamento que é, será que o antigo é ruim, o antigo é bom? Eu não estou falando nem de bom nem de ruim, eu estou falando que é como que nós nos atualizamos. Aí, um pouquinho mais adiante, o que, que é se atualizar no meio acadêmico? Ah, eu estou com um livro aqui de Cinesiologia de 2018. Ah, tá, então 2018, vamos ver, 18, 19, 20, 21. 3 anos. Ah, legal. 3 anos, tá bom. Esse livro aí é um livro de quem? Ah, dos autores aqui. É um conjunto de autores que deram continuidade ao livro da Cinesiologia Clínica de Brunstone. Nossa, livro maravilhoso. Mas esse livro foi escrito em inglês. Em que ano que ele foi escrito? 2015, porque ele foi traduzido para o português, né? Ah, 2015, tá, já tem 6 anos. Não estou dizendo que é ruim, mas para pensar. As coisas vão ficando defasadas. Mas onde mais que eu obtenho informações? Você vai obter informações muito específicas em artigo científico. Então, olha só, você é um pesquisador. Ah, professor, eu não me considero pesquisador, mas é um pesquisador bem iniciante, está engatinhando, mas todo mundo que está aqui no grupo é pesquisador. Acabou-se. É porque é. Ah, mas os Pibiques Júnior. Não, professor, mas eu nem. Mas está no programa de iniciação científica, é um pesquisador iniciante. Começo de carreira, mas é um pesquisador. Depois que a gente obter as bases do conhecimento que a gente tem no livro, como que a gente avança? Ah, eu não pude mais avançar na minha vida. Por quê? Porque não lançaram mais livros. Eu já li os livros do passado, aí eu vi a versão atualizada de Cinesiologia Clínica de Brunson, vi que eles colocaram mais lá um capítulo de lobalgia, eu dei uma olhada em um de eletromiografia, eu já olhei, não posso mais avançar na minha vida. Por quê? Porque não lançam mais livros. Então, essa é uma pessoa passiva. Não é que é ruim, mas é uma pessoa que fica esperando as coisas acontecerem para ela evoluir.
Quem está no meio acadêmico é quem vai gerar os documentos para essa população se abastecer de conhecimento científico. Então, o que a gente faz? Bom, a gente pega um conteúdo que existe, lê bastante sobre ele e descobre que tem alguns detalhezinhos que ainda não estão bem claros. A gente pega esses detalhezinhos e faz um teste. Faz um teste para ver se é ou não é. Gente, assim, o que é fazer um teste? O que é pesquisa? Eu vou dizer como eu expliquei para minha avó. A minha avó tinha falecido há um longo tempo. Nem me lembro em que ano foi. Mas, de qualquer forma, o que eu expliquei para ela? Minha avó era costureira. E ela e eu, desde criança, minha avó sempre foi costureira. Eu era pequenininho, eu sentava no colo dela e eu costurava junto com ela. Ficava brincando de fazer minhoquinhas e tal. Mas eu entendo um pouquinho, assim, uma titiquinha de algumas coisas da máquina de costura. Aí eu pensei, máquina de costura é um instrumento e eu vou ensinar para ela pesquisa em função de uma máquina de costura. Daí eu falei assim para a avó, olha, o que eu faço é assim, se eu estou na dúvida se essa linha é boa para fazer bordado, ou se eu preciso de uma linha mais fina ou de uma linha mais grossa, eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer um mesmo bordado no mesmo pano, uma vez com uma linha mais grossa, daí eu tiro a linha da máquina, ponho uma média, depois ponho uma fina e faço. Aí eu vou avaliar qual foi a que eu me senti melhor fazendo e depois, no acabamento final, qual é a que ficou melhor. Aí você experimentou todas essas, você vai selecionar qual é a mais importante para você. Esse foi o jeito, é um experimento científico muito simples, uma pessoa, né, costureira. Tá bom. Aí, vamos parar agora para continuar dando um passo adiante. Como é que eu evoluo, professor Alves? Eu evoluo estudando, lendo livros. Não, eu já estou com uma base legal. Vai ler artigo. Ah, eu não sei se eu estou pronto, então eu vou dizer o seguinte: você pode ler, não precisa ler inteiro. Leia a introdução do artigo. Introdução é um momento onde os autores trazem à tona um conteúdo que eles vão fazer um teste e depois discutir na sequência. Guarda aí, a gente já está aprendendo coisas de métodos, hein? Então, o que é evoluir? Evoluir é eu ler esses trabalhos científicos, que não é mais somente livros, e chegar num ponto técnico, metodológico, que eu consigo propor um experimento, realizar esse experimento, dele eu tenho resultados, eu olho para os resultados, com a luz que eu já recebi de outros trabalhos, e eu escrevo o que eu acho daquilo, eu dou o meu parecer. Já falar de um jeito muito simplório, eu dou o meu palpite. Mas não é um palpite qualquer, é um palpite fundamentado em todos os parâmetros técnicos. Escreva a tal da discussão, que é o ponto mais importante de um artigo científico. Os melhores momentos da discussão vão para a conclusão. Como é que eu faço conclusão de um trabalho? Eu vou dizer uma certeza. Você nunca pode colocar informação nova na conclusão. Porque você só pode concluir a partir daquilo que você já viu. Se você está concluindo algo que é novo, deveria estar previamente na discussão. Ok. Então, o que é uma pessoa atualizada? Uma pessoa atualizada é aquela... Depende. Quem é atualizado? Um professor. Está atento a tudo que acontece na área dele. Inclusive em artigos importantes que trazem novas teorias. Muito importante. Então, é a leitura de artigos. É muito importante isso. E outra, é a interpretação dos dados do artigo e como que eles conversam com a sua vida profissional. Quer ver a que ponto chega um pesquisador bem sênior? Pesquisador sênior, e eu já conversei com um, vocês conhecem
Ele, que é o Marcelo Mira, eles que não conhecem, dão uma olhadinha lá no YouTube, que é o Marcelo Mira. Eu acho que ele não fala lá isso, mas eu já conversei com ele, ele me disse assim. Ele me disse que quando ele pega um paper, ele vai nos resultados. Daí ele olha para os resultados e ele, beleza. Porque ele já tem tanta base que olhando para os resultados ele entende o que, que aconteceu. Acabou. É o que ele lê do paper. Agora, quem não chegou nesse nível ainda, o que, que vai fazer? E não é feio não chegar nesse nível? O que, que vai fazer? Olha os resultados. Ah, mas eu não entendi nem como é que ele chegou nesse resultado. Bom, você vai ter que voltar no método. Ah, então leia na totalidade, mas depois que já está craque com o método, vai no resultado, mas não entendeu ainda tudo muito bem, vai ler a discussão, que é onde o autor explica os resultados. Todo esse processo aí para dizer o seguinte: a evolução, o que, que está. Ah, na verdade, atualização, o que, que é estar atualizado? Pode ser eu ter um livro bem recente, mas no meio acadêmico, um artigo recente. Isso eu estou na onda. Eu estou na onda do. Todo mundo sabe, a onda está vindo, e eu estou na onda do conhecimento, eu não fiquei para trás. Ah, mas você queria ir na crista da onda? Ah, tá, então você quer estar na crista da onda. Eduardo, eu gosto de estar na crista. Só na onda para mim é pouco. Eu quero estar na crista da onda e na borda da crista da onda. Ali é onde eu gosto de estar. Então, o que, que é estar na crista da onda? É você estar lendo, acompanhando os artigos que surgiram ontem. Um artigo que foi publicado ontem. Eu tenho no meu Google Acadêmico, eu coloquei umas palavras-chave e cada vez que sai um artigo que passa pelo Google Acadêmico, e o Google Acadêmico acaba pegando tanto artigos bons quanto artigos não bons, de revistas não muito boas. Mas, de qualquer maneira, ele manda um e-mail para mim avisando, e com o link do artigo, ó, foi publicado tal artigo com esse tema. A gente tem que estar sempre olhando. E daí, o que, que está lá na crista é você escrever o artigo. Porque olha só, o que, que é uma pessoa bem atualizada? É aquela que lê um artigo atualizado. Já pensou que você está um ano antes? Porque um artigo ele não surge assim em 2 meses. No mínimo um ano antes. Tem artigo que são 2 anos antes. Eu tenho um artigo que é 3 anos antes. Há 3 anos atrás a gente começou um experimento e agora que a gente está publicando um artigo. Então o que, que mostra? Bom, esse artigo vai ser publicado e vai ser o ponto onde as pessoas se atualizam. Beleza? Então o que, que quer dizer? Se hoje é o dia, vamos dizer que hoje será publicado o meu artigo, que é o dia onde quem ler esse artigo será a pessoa mais atualizada, eu, há alguns anos atrás, já estava mais atualizado que a pessoa que está atualizada hoje, porque fui eu que escrevi o artigo. Então, vocês viram o quanto estar vinculado a uma pesquisa nos deixa sempre muito atentos. Nós estamos sempre no passo do avanço da ciência. Isso é uma coisa bem importante. É muito importante isso, essa produção de conhecimento. Aí, o que vem de produção do conhecimento, só para vocês terem uma ideia, é assim. E eu gostei muito do que o Marcelo Mira falou, que ser pesquisador é uma profissão. Não é uma pessoa que nasceu com uma sapiência, não sei o que. Não é. É treino, é só treinar. Mas pode ter certeza, mas pode ter muita certeza disso. Pode ter muita certeza. E enquanto vocês mais me acharem capaz de fazer as coisas, mais vocês têm que ficar felizes. Mais vocês têm que ficar felizes. Eu já tive uma professora que olhou na minha cara e falou assim: Eduardo, você só vai passar de ano por conta de todo pelo. Na verdade, era assim: você só vai passar de ano
pelo contexto, porque comigo eu não passaria você de ano. Mas era um outro contexto. Então, o que que tinha? Eu tinha virtudes em outras áreas, eu fazia várias coisas bacanas, eu nunca fui alguém agressivo, alguém... Mas, entretanto, eu falhei de verdade na língua portuguesa. Olha só a nossa língua mãe. É o que eu dependo da expressão. E eu falhei de feio, de preguiça. Sei lá, preguiça misturada com não sei, com problemas emocionais, sei lá mais o que. Isso que não existia Netflix, não existia YouTube, não existia celular. Então, mas tudo isso para contar o que para vocês? Imagina, eu já cheguei perto de uma reprovação numa matéria super importante, língua portuguesa. Estou aqui, então vê, é treino, é treino. Eu paguei um preço, nossa, paguei um preço. Paguei tudo o que eu não me dediquei no momento adequado, eu tive que me dedicar depois. Só isso. Mas é só fazer isso. É só estudar. E estou aqui. Ó, estou bem, estou feliz, tô com saúde, mantenho todos os dedos da minha mão, do pé, não caiu nenhuma unha, entendeu? Tá. Então dei essa volta inteira aí para contar isso para vocês. O que, que acontece? À medida que a gente começa a produzir artigo científico, o nosso nome começa a ficar conhecido. E quando o nosso nome começa a ficar conhecido, a gente dá um outro salto, que é ser convidado para ser revisor de revista científica. Então, qual é? É um trabalho de graça, você não recebe para fazer esse trabalho, mas é um trabalho que ele tem uma ligação direta com a minha profissão. Então, eu vou avaliar um paper. O que é isso? Imagina, ó, tem um outro grupo de pesquisa que se dedicou, escreveu um estudo, fez tudo para dar certo e manda para mim. Quer dizer, manda para uma revista científica boa, de peso. Essa revista científica manda para mim perguntando, Eduardo, o que, que você acha desse artigo? Gente, olha o tamanho da responsabilidade. Olha o tamanho. Todas as pessoas que até hoje que vieram conversar comigo sobre isso, que é assim, ó. Eduardo, professor, fui convidado para dar um parecer numa revista. O que, que você acha? A pessoa vem com medinho, frio na barriga. Por quê? Porque você vai ter que julgar alguém. Aí você fica, pô, mas quem sou eu para julgar alguém? É complicado, mas você tem que ler com muita atenção e você vai pegando alguns pontos. O negócio não é caça às bruxas, não é encontre os erros. É leia o trabalho e veja se do jeito que ele está, quem for ler está claro ou precisa de algum ajuste, alguma coisa. Tá. Então agora, o fato de você ser um avaliador é uma coisa boa, porque eu estou tendo uma prévia daquilo que daqui uns meses será o que vai atualizar as pessoas que querem ser atualizadas. Então, eu tenho uma prévia. Então, eu vou mostrar para vocês agora esse caminho aí dessas prévias, o que, que acontece. Vou mostrar toda a tela do meu computador, ela já vai começar a aparecer, e daí está aqui, ó. Eu mandei lá no grupo, mas de qualquer forma eu só vou contar um pouco para vocês como é que é o outro lado do muro, né? Porque a gente está do lado de submeter trabalho e aqui é o outro lado. É o lado do revisor. Então eu recebo um e-mail. Cadê o jornal? Não. Não é esse. Aqui. Então, a revista Sensors é uma revista, né, top de linha. Então, pensa nas revistas que são consideradas boas, separa em quatro grupos. As revistas boas separam em 4 grupos. O grupo 4, que é o grupo que estão das boas, são as de entradas mais simples, as 3, o grupo das 2 e o grupo 1, que é o grupo das 25% melhores das melhores.
essa revista aqui faz parte do grupo 1, Sensors, de sensores. Então, é uma coisa bem bacana. Isso aqui é porque eu falei que eu aceitaria. Eles mandaram agradecendo que eu seria um revisor e eles mandam os links. Então, com esses links aqui, eu venho nessa página, eu posso baixar o artigo. Aqui ficam os meus dados. Eu prefiro fazer isso. Quem for receber as críticas sabe que quem mandou as críticas fui eu, Eduardo. Tem nome e sobrenome. Por quê? Porque eu sei o nome e sobrenome de quem está escrevendo. Eu não tenho nenhum conflito de interesse. Aí eu voto. Está vendo que eu voto em cada detalhe do artigo. Enfim, coloco aqui comentários, daí para eu não perder nenhum comentário, eu primeiro escrevo os comentários aqui, eu estou bem no início dessa avaliação, então eu disse que na página 1, na linha 13, tem um detalhezinho, na página 15, desculpa, na página 1, linha 15, linha 21. Aí, você vem aqui no artigo, tá aqui, ó. Está numerado aqui do ladinho, é de um grupo da Espanha, e ele fala sobre a utilização da eletromiografia, é um estudo de revisão, e ele fala sobre caracterização da ação dos músculos do antebraço e da mão. Músculos do antebraço são os músculos que dão força, os músculos intrínsecos da mão são os músculos que nós temos a nossa motricidade fina, as nossas habilidades, como que eles poderiam ser avaliados. Então, o que eu ganho, na verdade? Eu ganho a oportunidade de ler um bom artigo, que, claro, pode ter algum defeito, algum erro que eu possa chamar a atenção disso, mas eu leio esse artigo e depois dou o meu parecer. Esse aqui será um longo parecer, porque é um artigo imenso. Mas, bem, na verdade, é um momento de grande aprendizagem para mim. Tá. Então, esse aqui é o lado de ser o revisor. Agora, o que a gente vai falar é o outro lado, que é quando você não é o revisor. Então, nós submetemos um artigo sobre lombalgia e que o nosso controle motor ele tinha ações diferenciadas quando a pessoa tem lombalgia dos que não têm lombalgia. Os revisores mandaram uma carta dizendo suas críticas, suas considerações. Aqui eu estou escrevendo com quem são os autores aqui no grupo, mas olha o título do nosso artigo. A dor lombar leva a uma ação protetiva da dor e estabilidade postural dinâmica, quando você está se movendo. Então, quando você está se movendo, vamos extrapolar, você vai descer um degrau, você vai ter alguma coisa com movimentação do corpo, você já contrai como uma ação protetiva da dor. É uma ação protetiva da dor. Aí, esse aqui é a sigla do artigo, e a gente, quando tem authors, significa eu, o nosso pessoal aqui do GEM escrevendo, né? Caro editor, nós apreciamos muito as críticas e sugestões dos revisores. Nós aceitamos todas as sugestões. Nossas modificações estão grifadas no manuscrito. O manuscrito é o trabalho que a gente escreveu, e também na resposta aos revisores, que é aqui embaixo. Aí, essa aqui é a sigla deles, para saber quem foi o primeiro e revisor. E eu coloquei aqui em verde só para saber que já está respondido.
Então, olha o que o revisor falou. Em português, bem claro. Utilizar o nome low back pain, ok. Quer dizer, utilizar o nome dor lombar, está certo, está atualizado. Porém, novos estudos mostraram que existem fatores biopsicológicos que podem influenciar. Eu sugiro que vocês abordem no corpo da introdução informações sobre esse fator, um fator biopsíquico. Então, olha só, a dor, ela não vem só de alguma modificação morfológica, nem porque você assume uma postura. Não, pode ter uma relação psicológica. Bom, e agora? Agora vem o que eu estava falando para vocês, quando a gente lê uma introdução. Na introdução, a gente tem que estar bem atualizado, né? Tá vendo? E o que esse revisor viu? Ele viu que a gente não tinha tocado no assunto psico. Puxa, se a gente não tocou no assunto psico, não dá para deixar em branco isso. Mesmo que o trabalho não seja pelo psicológico, quando alguém for se atualizar, aprender do nosso conteúdo, essa pessoa vai ter que ter essa noção. Então, foi nesse caso aqui que a Rafaela ela já tinha observado isso previamente à submissão do artigo. Não com essas palavrinhas, mas ela já tinha percebido com o olhar da fisioterapia, que poderia dar uma complementada melhor na introdução, mas não tínhamos uma clareza e também tinha que submeter o artigo, e a gente pagou para ver. Eu falei, vamos pagar para ver, vamos submeter do jeito que está e ver o que os revisores dizem. Aí, como os revisores fizeram esse comentário, esses 2 parágrafos foram incluídos na introdução. Então, no arquivo original, quando nós entregarmos, isso aqui lá no artigo estará grifado em amarelo. Mas a gente está falando aqui dos fatores biopsicológicos, com referências a 2018, 2016 e essa aqui, ó, 2021, que foi um estudo bem aprofundado, feito. Aí a gente colocou assim que estava no artigo. Esse aqui era o texto original. E daí o texto que tem de novo está aqui. Beleza. Só abrindo um parênteses, eu acho que nesse caso aqui, gente, dos autores desse trabalho, esse tuas aqui, a gente nem precisa. A gente não mudou a frase, a gente só acrescentou outro. Aí se eu colocar um tuas ali, de repente eu estou ainda trazendo mais informação desnecessária para o revisor. O revisor já tinha pedido que a gente arrumasse, que a gente acrescentasse, e a gente acrescentou. A gente faz o que ele pede, a gente dá uma segurada. Aí aqui vem a questão 2. Vocês já viram que os artigos eles são com linhas numeradas, né? Então ele colocou, ó pessoal, na linha 46, aí isso aqui ainda é introdução. Vocês colocam aí que a dor lombar ela cria modificações na posição e estrutura do tronco, resultando numa fraqueza dos músculos posturais. Aí ele, fraqueza dos músculos posturais. Gente, o que é fraqueza? Pensa você aí, professor, bateu uma fraqueza. Não está um pouco amplo demais? Eu acho que está. Então foi um erro nosso de ter escrito assim. Não ficou claro. E aí, o que ele falou? Por favor, deixe mais claro para nós, com maior propriedade, o termo fraqueza relacionado
a dor lombar. Porque tem estudos mostrando outras causas que não estão relacionadas à fraqueza. É óbvio, porque quais são as outras causas? São as causas psico. Então, nós estávamos numa linha somente falando músculo, 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 força, 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 e depois tinha essas características. Eu falei brincando que esse aqui era compre um e leve dois, porque você pega uma ideia que é o psico, e se você fechou essa ideia nesse primeiro, aqui no segundo você também consegue melhorar. Nesse caso aqui, como a gente já tinha feito uma boa inserção lá no primeiro, a gente colocou assim para o revisor. Valeu. Ué, tá em português? Não foi traduzido ainda, então tá fácil, né? Considerando que o foco do nosso estudo está na análise de estratégias motoras, nós decidimos excluir weakness. Então, a gente cortou. Agora é assim, gente. Eu já vi em orientação eu falar, olha, essa frase aqui não ficou muito boa. Não tem problema, professor, eu deleto. Mas daí não, né? Você não pode deletar porque a frase não ficou boa. Porque de repente é só melhorar a frase. Se você deletar tudo que não ficou bom, lá no início do trabalho, não sobra trabalho, gente. Porque no início de carreira, é difícil escrever um texto bom. Eu vou dizer para vocês qual foi o dia que eu, início de carreira, ó, não PIBIC, tá? Mestrado, que eu me senti o máximo. Eu entreguei o documento para o meu orientador e teve uma página que não tinha um tique dele. A página lisinha passou sem ele fazer qualquer correção. De umas 40 folhas, uma eu consegui não ter erro. Entendeu? Entendeu onde é que está o detalhe? Tudo é muito importante. Então, se só porque tem um errinho eu vou excluir, de 40 páginas só vai sobrar uma. E não é isso, né? Então, é essa construção. Tá, e por que eu estou falando tanto disso para vocês? Pelo seguinte, o que eu quero na formação de vocês? Quero que vocês aprendam a pensar o porquê que está escrito, o porquê que pode não estar tão bem, igual eu acabei de mostrar para vocês. Eu interpretei o que o revisor pensou da gente na weakness, nessa fraqueza. Sabe, se fosse em português, bateu uma lombeira, não é bater uma lombeira. Tem que saber o que aconteceu, tem que escrever de um jeito mais claro. Se vocês estão entendendo essa essência, vocês podem corrigir a si próprio em qualquer trabalho. Ah, não fica com aquele pensamento errado. Ah, o professor Eduardo, ele sabe aquela palavra é muito boa. Não é a palavra em si que é muito boa, é de que maneira que eu vou expressar o meu racional. Tá. Então, aqui a gente só excluiu, a gente mostrou. Deixa eu só deixar grifadinho isso aqui. Ficou assim, e como era desse jeito. Vamos na 3. A 3 é método. Eu vou explicar para vocês um detalhe. Se você confia no método, se o revisor confia no método, ele vai confiar no trabalho. Se ele não confia no método, ele não vai confiar no trabalho. Esse revisor aqui confia no nosso método. Por quê? Porque se ele não confiasse, ele teria descartado esse trabalho. Ele teria dito para não ser publicado. Porque essa revista aqui é uma revista também, é lá do nível, faz uma pilha das melhores revistas, sobe os degraus, vai lá no 87%, 87,2%. Ela está acima de 87,5%, na verdade. Mas está acima de 87% das melhores revistas. Ou seja, a gente está
num caminho muito bom. Então, nesse caminho aqui muito bom, o pequeno erro, talvez, que a gente deixou aqui, é algo que dá para remediar. Na seção 2 do material e método, não está claro como que nós falamos porque a gente falou de dor lombar crônica. Como é que a gente sabia que era crônico? Então, assim, se você agora começou a espirrar, nossa, professor, dei 7 espirros na sequência, estou com um ataque agudo de espirro. Agudo, deu esses 7, mas depois vai parar e pronto. Agora fala, professor, Ratinho, eu estou há 20 dias dando um espirro a cada minuto. Pô, não está certo, está virando um espirro crônico. Agora, o que é crônico? O que é crônico para dor lombar? Tem alguma literatura que traz isso? Então, a gente tem que parar para pensar nisso, mas felizmente a gente já tinha parado, só não tinha colocado. E nós descrevemos, então a gente colocou assim, obrigado pela sugestão. Nós elaboramos uma tabela e um novo parágrafo para melhor descrever as características da amostra. Então, agora, aqui a gente colocou a característica do grupo experimental, do grupo controle, e ainda escrevemos esses parágrafos aqui, explicando de onde saíram eles. Que os participantes vieram de uma parceria com a clínica. Ai, como é que se chama a clínica de fisioterapia? Clínica Escola de Fisioterapia, o nome assim, é da PUC, né? De um programa chamado Escola da Coluna, que tem até um artigo que conta a Escola das Colunas. Nossos experimentos aconteceram antes do início da intervenção de atividades do programa da Escola da Coluna. Tá, beleza. E aí a pergunta, gente, para quem é desse paper aqui, a gente não tinha que botar na frase dizendo que era um ano, não me lembro, um ano, que eles tinham há um ano, no mínimo, dor lombar diagnosticada. Eu acho que ficou faltando aqui. Deixa eu só colocar isso. Gente, eu estou conseguindo ser uma... Pode, aham. É a Rafaela, pessoal. Então, sim, isso é o que eu ia falar, que tem coisas que a gente ainda, para falar como esse processo ele acaba sendo demorado e constante, né? Porque a gente ainda está modificando algumas questões e por isso que algumas coisas estão em português, porque a gente precisa pensar em português e depois passar para o inglês, né? Então, são coisinhas que vão ficando e que serve também como uma forma de atualização, né? Fazer essa troca, né? Da própria linguagem. Tá certo. Obrigado, Rafael. Então, isso aqui tem que dar uma arrumadinha ainda. Aí, vem lá na questão 4. Quais foram os parâmetros clínicos estabelecidos para o grupo controle em relação ao grupo com lombalgia? Então, você tem um grupo que tem dor lombar e você tem um grupo que não tem dor lombar, que parâmetro que foi esse? Esse aqui ainda está nas mãos do Cauê, porque eu coloquei que ele tem uma expressão muito forte, que é a homogeneidade, que o grupo recrutado era homogêneo com o outro grupo, não é assim, tem que saber como é que ele vai escrever pareado, uma amostra pareada, então tem essa aí. E tem a quinta, que a análise do centro de pressão precisa ser melhor descrita, porque a figura é muito bonita. A nossa figura, ela é show. Vamos achar a figura show aqui.
Vou achar. Construção de antigos figuras. Tá abrindo o programa. Vai abrir. Tá. A gente foi evoluindo com o tempo. Essa aqui foi a primeira figura gerada. Já está uma figura bem legal. Mas vocês estão vendo que ficou um serrilhado aqui, né? Dá uma olhada aqui. Essa aqui, com alguém explicando, não é difícil de entender. Deixa eu só melhorar aqui. Agora um F9, acho que vai dar um tela total. Deslocamento do COP em milímetro. Então, aqui é 0, ele desloca 50 milímetros, que vai dar o quê? Um pouquinho mais de 50 milímetros, 5 centímetros. Tá, beleza. Entendi isso. A plataforma vai para trás, a pessoa cai para frente. E quando a pessoa está parada, aí aqui, ó, nesse pontilhado, é onde foi dado a perturbação do equilíbrio. Olha o que acontece com o copo. Da perturbação do equilíbrio, não acontece nada ainda, tem alguns milissegundos de defasagem, e ele começa a subir. Ele sobe, sobe, sobe. Se ele está subindo, ó, aqui é tempo. O tempo está passando. Em um intervalo de tempo muito pequeno, ele se deslocou muito. O que isso está me dizendo? Que ele teve muita velocidade, né? Então, para quem estudou física e ficava desesperado, não entendia o que o professor falava, dizia assim: quanto mais num gráfico, distância pelo tempo, quanto maior a inclinação, maior a velocidade. Então, aqui foi muito rápido, chega no pico, muito rápido cai do pico. Então, esse movimento aconteceu muito veloz. O tempo que ele demora para chegar até o pico é a latência, desde o momento da perturbação até o pico. E o pico em milímetros é dado assim, você vai no pico e vai até a linha de base, que é essa linha do repouso. Tá. Esse aqui é o cálculo do pique. Aí a gente ficou pensando como que poderia melhorar o desenho da figura, porque agora aqui você tem a ação da eletromiografia de cada músculo. Então, você tem aqui os paravertebrais, enfim, todos os músculos. Como que poderia deixar um pouquinho mais enxuto? Daí foi para cá, foi para lá, eu fui sobrepondo uma com a outra, ó, mas estava uma confusão visual do caramba. Então, isso aqui para mim é aquela caixa cheia de novelos de lã, né? Aquela sacola cheia de novelo de lã da minha avó. Tudo assim. Então, não dá para ser. Tinha que ser um jeito mais clean. Aí eu parei para pensar o seguinte: o que é importante? É o COP, é o pico. O resto, se desceu, subiu, desceu, eu não discuti esse resultado. Então, por que eu vou mostrar algo que eu não vou discutir? Imagina o seguinte, gente. Eu vou presentear vocês. Eu adoraria, né? Só que não vou. Eu vou dar um bombom para vocês de Páscoa. Daí eu chego na reunião, pego na mão um bombom e uma balinha. E daí eu dou só um bombom para vocês. Vocês vão ficar assim. Vocês vão ficar agradecidos que receberam um bombom e vão falar, e a balinha? Não, a balinha só queria mostrar. Não, se você mostrou ali agora, resolva tudo, né? Então, para que eu vou ficar mostrando tudo isso aqui se eu não discuto ele? Por que eu vou ficar mostrando um monte de sinal se eu quero só essas janelinhas de 200 milissegundos aqui? Então, esse aqui já tinha sido um processamento, muito mérito do Caluê, que correu atrás, fez um monte de coisas, daí no final da história eu peguei a figura, falei, não, vamos dar um jeito aqui. Então, eu
eu peguei a figura original e eu desenhei por cima de novo. Por isso que ela está mais lisinha, assim, né? Ó, sem problema de resolução. Mas, né, eu só pude chegar nessa figura porque alguém começou. Não fui eu que comecei ela. E o que que o revisor não entende? Ah, aqui está bem legal, né? Aí a pessoinha ficou por cima aqui da linha, a linha subiu. Eu não botei a linha de limiar. Ah, não, o limiar. Eu não desenhei o limiar para cá. Ó. Mas eles não cobraram também no voo. Será que a outra tinha o limiar? Tinha, ó, gente. Eu acho que eu vou acrescentar esse limiar, a linha do limiar que faltou. Mas o que que, o que que o autor, o revisor, ele não entendeu disso que eu expliquei? Ele não entendeu, mas eu não expliquei direito também, que quando a gente tem estudos que teve perturbação, a gente diz que aqui é o zero. É como se aqui você ligasse o cronômetro. Aí eu quero saber quanto tempo demora desta linha até aqui, que eu chamei de copy latência. Só que se você olhar aqui embaixo, ó, zero, eu tenho aqui os números positivos e aqui eu tenho números negativos, né? E nessa hora de falar aqui dos números negativos, ele não entendeu o que, que a gente estava querendo dizer com números negativos. E, na verdade, o número negativo foi o momento que antecedeu a perturbação do equilíbrio. Se a gente não se explicou bem, tem que explicar agora. Então, ó, de acordo, porque ele perguntou em algum momento, ó, o que, que significa positivo e negativo no COP? O que, que é o positivo e o negativo? Eu coloquei, de acordo com uma parte de cima da figura 1, a parte de cima da figura 1 é essa parte de cima aqui, ó. É essa aqui. O pico do COP foi o máximo valor do deslocamento do COP após a indução da postura, considerando o período de repouso. Período de repouso, aquele período prévio, são os valores negativos prévios ao início da perturbação do equilíbrio. E foram usados isso como referência, como baseline. E a latência do COP foi definida como o tempo entre o início da perturbação até chegar no máximo deslocamento do COP, que é esse aqui. Então, por mais que a gente fala, legal, ficou bem desenhado, tá massa, sei lá o quê, eu acho que nesse caso aqui o revisor olhou e falou, esse pessoal aí sabe o que está fazendo. Mas não está claro para mim e não vai ficar claro para o leitor esses valores negativos e tudo. Porque assim, gente, quem não sabe o que está fazendo, não consegue fazer um desenho com escala, que 10 milímetros tem esse tamanho. Se você medir aqui, você vai descobrir que tem 5 tamanhozinhos desse, mais ou menos. Então, esse tipo de escala, esse tipo de cuidado de detalhe, de tamanho de janela, tudo em 200 milissegundos, tudo pintadinho, separado, organizado. Ó. Não é nem assim, só faz um desenho desses quem entende do assunto. Então, eu vejo que ele deu um voto de confiança para nós. Por isso que eu sempre digo que se a gente entrega algo muito cuidado no método e no resultado, a gente maximiza muito a chance do artigo ser aceito. Porque por mais que tenha erro, e todo trabalho vai ter algum ponto de melhoria,
o revisor confia no que ele está vendo. Esse é o ponto mais importante que eu considero. O revisor confiar naquilo que ele está vendo. Então, nós estamos tendo sucessos na publicação por uma série de fatores. Como é que é o detalhe? Eu estou chegando bem perto do final. Porque a gente iniciou se perguntando o que é estar atualizado, né? E agora eu mostrei que um dos fatores que nos garante uma certeza que nós estamos nos atualizando é saber que o trabalho que a gente está escrevendo está sendo aceito. Então, está tudo certo. Porque se a gente escreve algo que não... Se a gente está reinventando a roda, um revisor que entende do assunto vai nos pegar lá no contrapé e vai dizer, não, isso não dá para ser. Agora fica assim, guarda essa informação aí para o final da reunião quase. Quando eu assisto televisão, qualquer coisa que seja, se eu escutar algo que eu consigo linkar com a minha vida profissional, eu tento linkar opa, aprendi uma a mais. Eu vou dizer o que eu linkei com a minha vida profissional. Foram 2 programas que eu vi na Discovery. Então, eu vi um programa na Discovery que eles falavam, assim, a frase que eles diziam que tinha um apelo grande para mim. Eles diziam, eu não vou nem dizer a frase deles, eu vou dizer o que a gente fala no dia a dia. Talvez as pessoas mais antigas falem isso, sei lá. Sabe quando você tem um negócio que não é muito bom? Por exemplo, até que é boa essa caneta aqui. Olha que legal. Essa caneta aqui é do Congresso Brasileiro de Biomecânica, lá de Manaus. Faz pouquíssimos dias que eu descobri que isso aqui era um marca-texto. Tá. Mas vamos supor que essa caneta aqui, ela seja bonitinha, mas de péssima qualidade. Você tenta girar para sair a ponta, e a ponta não sai, ela desmonta, esse negócio aqui vive caindo. Né? Uma pessoa, o que ela poderia dizer? Ela diria assim, é bonita, mas é ordinária. Não, é meio feio, né? É meio feio falar assim, bonita, mas ordinária. Então, o que a gente classifica ordinário como uma coisa de baixa qualidade? Agora, olha o conhecimento popular. O conhecimento popular é aquele que quer encontrar o extraordinário. Então, não é um conhecimento científico. No popular, tudo tem que ser o extremo. Os mais. Aí vai no YouTube, os mais exóticos, os mais não sei o quê, os momentos mais incríveis no voleibol, os momentos que as câmeras GoPro filmaram de não sei o quê. Tudo tem que ser extraordinário. Mas o que é uma coisa ordinária? Não é aquela que acontece no dia a dia? Dor lombar acontece no dia a dia, Parkinson acontece no dia a dia, várias coisas acontecem no dia a dia e a gente olha para aquilo com um olhar tão cuidadoso que a gente transforma aquilo em algo especial. E de onde que eu entendi isso foi quando, no programa da Discovery, eles tinham uma câmera que fazia 10 mil quadros por segundo. Um absurdo. 10 mil quadros por segundo numa velocidade muito alta. Aí a pessoa dá um tiro na arma, ela mostra o projétil saindo da arma. Aí eles pegavam uma pessoa, trabalhava em construção civil, com uma marreta, dando uma marretada no chão. Quer coisa mais ordinária do que isso? O que é ordinário? Aquilo que é trivial, né? E o que eles chamavam no programa? O extraordinário do ordinário. Aí, quando você via naquela super câmera lenta, que aquele trabalhador braçal, quando batia a marreta, você enxergava as ondas de vibração, você enxergava a pele dele, as ondas da vibração da pele, subindo, chegando até o ombro, o corpo dele inteiro vibrando, que são coisas que nem no nosso laboratório a gente consegue medir, porque tem que ser uma câmera muito especial para isso.
Também não sei para que serve biomecanicamente. Quer dizer, para o nosso tipo de análise não serve. Pode servir para outros tipos de análise, mas para a nossa não. Mas, de qualquer forma, é algo extraordinário. Daí que eu me liguei. Olha, a gente tem que achar o que tem de especial nas coisas que são simples, corriqueiras. A gente não precisa fazer algo lá daquele tamanho, porque nem a gente sabe onde é que está esse treco, entendeu? Então, por isso, na pesquisa, professor, não sei se a minha ideia é boa. É boa, é boa. Viu como é fácil a vida? É mais fácil. Você não tem que. Você não vai escrever o prêmio Nobel. O prêmio Nobel também não é um artigo que a pessoa escreva, um trabalho. É um processo de uma vida em função de alguma coisa que a pessoa construiu. Então, voltando. Eu aprendi isso lá com a Discovery. Essa foi uma das aprendizagens que eu tive vendo lá. E a segunda aprendizagem que eu tive foi uma que me possibilitou dar um salto adiante. Eu tive uma aprendizagem, mas eu inventei uma nova. Essa aí dá para patentear que fui eu que inventei. Então, aqui eu vi foram os grandes desastres aéreos. Tá. Por quê? Porque eles tentavam entender por que aconteceu o desastre. Não era o sofrimento só que a gente ficava olhando, mas era por que aconteceu o desastre. E se vocês olharem, esse programa acho que não existe mais, mas eu vi alguns, não vi todos. Mas todo mundo chegava na mesma conclusão: sucessão de erros. Um grande desastre só acontece por sucessão de erros. Um erro, você não tem um grande desastre. Já pensou? Vamos supor assim, você cometeu um erro. Você não fez uma lição que você deveria fazer para uma disciplina importante. Só por isso você vai reprovar? Foi uma lição só? Talvez não, corra atrás. Agora, você não fez todas as lições. Daí você fez uma sucessão de erros, né? Aí você não estudou também para a prova. E no dia da prova você estava com sono e resolveu acordar mais tarde e nem foi fazer a prova. Então você teve uma sucessão de erros, teve um desastre. Bom, qual foi o pulo que eu fiz? Eu fiz o pulo para o outro lado. O que é um caso de sucesso? Ó, na nossa vida acadêmica, um caso de sucesso é um relatório final de PIBIC aprovado, um trabalho de conclusão de curso, TCC, aprovado, ser aprovado numa banca de mestrado, ter um artigo científico aprovado. Isso são os nossos casos de sucesso. Onde o que eu vejo no final é uma sucessão de acertos. Você pode ter pequenos errinhos, mas esses pequenos errinhos não vão derrubar a sucessão de acertos que você teve. Então, por que esse nosso artigo não foi, o avião não caiu, ele não derrubou? Os errinhos que o revisor viu no nosso trabalho não foram os suficientes para fazer um avião cair. Deu para resolver. Por quê? Porque olha o lado contrário, a sucessão de acertos. E por que eu faço questão que a nossa figura seja muito bem produzida? Lógico, a pessoa bate o olho ali e fala, sucessão de acertos. Aí até quando eu mostrei a figura para você, só para me... Acho que a palavra não é me redimir, nada, mas é porque não precisava ter aqui o linear. Não precisava, porque eu fiquei pensando, nossa, por que eu não pus o linear? Porque o linear seria para dizer quanto tempo ele demorou para começar a movimentar o centro de massa, mas não era isso que a gente queria. A gente queria a latência. Então eu não preciso saber o momento que o centro de massa começou, desculpa, que o centro de pressão começou a se mover. Então por isso que eu não precisava do linear aqui. Por isso que não tem. E não faz falta mesmo. Aqui embaixo precisa, mas é um outro ciclo. Então é isso. Você para pensar em toda a situação, tenta sanar todos os problemas, os pequeninos probleminhas que tiverem lá,
Você já sabe, né? É assim na nossa vida, né? Ninguém é perfeito, né? Ninguém é perfeito aqui. Todo mundo tem defeitos de todas as naturezas, né? Um defeito físico, um defeito emocional, um defeito intelectual, um cacuete, uma coisa. Todo mundo tem. E daí, vamos olhar as virtudes. O que, que você treina, o que, que você faz para que isso seja melhorado? E é dessa maneira que a gente toca adiante. Então, para finalizar todo o processo, o que, que fica para mim da construção de um artigo científico? Fica na atenção a todos os detalhes. Não é só nos pequenos, são os detalhes grandes também. Então, você tem atenção em todos esses, você vai ter um bom trabalho. Aí, os alunos mais iniciantes do grupo estão desesperados agora. Ferrou, porque o professor Eduardo quer que eu saiba todos os detalhes. Gente, ninguém nasceu sabendo tudo. Você vai dar o seu máximo. Ponto final. Eu não peço 110%, eu peço só 100%. 100% eu consigo dar. 110 eu não garanto, mas 100 eu consigo. Faça o seu 100%. Professor, eu estou com medo. Eu acho que eu não entreguei 100%, eu entreguei 98%. Gente, não vamos brigar com isso. Você deu o seu melhor no momento que você conseguia, dê. Você só tem que ser humilde de quando eu olhar e observar que tem coisas que podem ser melhoradas, você aceitar isso com boa. Ah, professor, valeu. Obrigado por ter me dado essa dica. É assim que funciona. Você acha que eu fiquei bravo com o revisor? Fiquei nada. O revisor colocou muito corretamente. E na reunião, olha, quando eu mostrei para vocês aqui o final, daquela cartinha que falta terminar os detalhezinhos, a reunião começou às 8 da manhã, 8 da manhã e terminou às 11h10 da manhã. Sem intervalo, pau a pau. O meu que estava conduzindo não parei nem para beber água. Porque tá, tudo bem com ele ter parado, né? Ninguém tem que fazer sacrifício. Mas para contar o quê? Que demora, demora. Você não faz em meia hora uma coisa dessas. Você tem que pensar, você tem que refletir. Você tem, no final da história, todas as palavras que você colocou tem que ter um porquê elas estão ali. Se não tem um porquê, tira fora, porque a palavra só está enchendo linguiça, que é a coisa mais feia que tem. Ah, professor, mas eu não tenho esse senso, esse bom senso ainda. Não se preocupe. Não tenho convicção de uma coisa. Criancinha pequena come papinha, não come feijoada. E a papinha é a que vai dar tudo o que ela precisa para ela crescer e no futuro poder ter dentes e comer a feijoada, comer o churrasco. Ficar lá no... Ai, que delícia, hein? Lá numa costela, assim, ficar na mocinha da costela. Mas o que, que precisa ter? Eles precisam comer papinha. Então, a gente vai se nutrindo, ficando cada vez melhor e tendo mais convicção. O que, que acontece comigo? Só para vocês terem uma ideia. Estou começando a ter convicção. Porque os primeiros artigos, os bons artigos, que dependeram só de mim e do meu grupo, e que foram aceitos, eu ainda estava pensando, mas será que é eu que dei sorte ou a coisa, ou o racional está indo bem? Eu me pergunto esse tempo todo. Bom, mas foi um, foi dois, foi três, foi quatro, foi cinco, foi seis, eu comecei a opa, então não é. Então talvez seja um ponto que eu entendi o que precisa ter no artigo. É por isso que agora eu falo essas coisas para vocês, porque agora eu já me sinto melhor. Buenas, 3h17, fiz um monólogo enorme aqui. Obrigado, Rafaela, que no meio do caminho você falou para acordar a turma. Mas a reunião de hoje foi para a gente parar para pensar o que, que é estar atualizado. Nesse grande pacote de informação que eu passei, nós vimos que
Também, escrever um artigo é uma forma de nós nos atualizarmos. Sermos revisores de periódico científico é uma forma de nós nos o quê? Atualizarmos. Certo? Então era isso, gente. Eu estava pensando lá se eu ia buscar ou não para me exibir, mas nossa, não tem ninguém para me exibir, né? Então, conversar com vocês mesmo, não é exibição. Eu não mando isso para colegas, para os meus contemporâneos de mestrado, doutorados que estão em outros locais, porque eu acho que não tem nada a ver ficar contando para todo mundo. Mas aqui para o grupo, eu acho que vale a pena. Eu sou revisor de várias revistas importantes, revistas top. Pô, revista da Nature. Nature é uma referência. Todo mundo Nature, uau, da Nature. Eu sou revisor de uma das revistas da Nature. Então, aquela pessoa que achava lá no início que talvez não dava para o negócio, mas vai batendo, vai treinando, chega. É assim, isso treinando, já como eu sou da educação física, vou falar uma coisa de treino, é assim, se o sonho é correr uma maratona, você corre. Não agora. Mas o corpo treina, o corpo se adapta. Você corre a maratona. Corre para 4 horas e meia, mas corre. Se você quer correr uma maratona. Eu senti vontade de correr uma maratona, mas depois eu me perguntei para que eu queria correr. Aí eu descobri para que eu queria correr uma maratona. Que era para poder chegar e falar: ei pessoal, sabia que eu corri uma maratona? Eu só queria para isso, só para contar para os outros que eu corri a maratona. Daí eu falei: não vou. É desgaste demais, é articular e tudo, não vou. Isso é só para contar que eu corri. Estou fora. Então, muito papo. 3h20. Obrigado pela presença de vocês. Os recados finais. O Cauê não pôde participar. Teve uns problemas lá de alarme na casa dele, mas tudo bem, mas ele tem que pôr um alarmezinho lá. A Kate teve um problema, a professora Kate, no nervo ciático, coitada, então também não estava bem, estava fazendo uma terapia agora. Mas o Cauê, ele está quase nos finalmente para entregar os dados para os nossos PIBICs começarem a trabalhar com números para o seu projeto final. E essa aí é uma parte muito animada, muito legal, porque vocês vão poder colocar a mão na massa, saber o que é o bastidor de ser um pesquisador. Olha um gráfico. De onde saíram os números do gráfico? Saíram de análises que vocês vão fazer. Sentir um friozinho na barriga? Eu também sentiria. Sentir friozinho na barriga é bom. Professor, e se eu não der conta? Se você não der conta, você vai ganhar apoio. Entendeu? Então é assim. Eu estou dizendo, vai lá, pode fazer. Se não der certo, a gente vai apoiar você. Mas você vai ter a oportunidade de tentar. Entendeu? Isso aí é o que importa. Eu tenho uma história, nossa, eu só fiz uma vez na vida, mas essa história eu vou contar, eu acho que, enfim, para sempre. Eu já dei um mortal de costas, solito. Estava parado, pulei, dei um mortal, caí em pé, não morri, guardei no coração, já dei um mortal de costas. Se eu quisesse dar mais um, era só repetir. Eu já provei que o meu corpo tinha as capacidades de contrações, enfim, para dar um mortal de costas. Nesse mortal de costas que eu dei, que ninguém botou o dedo em mim, eu tinha 2 colegas que estavam treinados, porque nós estávamos na aula de ginástica artística, e eles sabiam como que iriam me aparar se eu caísse de cabeça. Então, não é que eu tinha 2 colegas assim, ó, no braço. Eles estavam com as mãos na posição que é onde o corpo fica quando dá errado. Porque o professor já tinha ensinado. Então, eu dei um mortal de costas, mas não foi sozinho.
Depois o meu colega começava a fazer isso na quadra de areia, em tudo que era lugar. Eu não. Eu só fiz uma vez e me dou satisfeito. O que eu estou dizendo para vocês? Eu estou falando, vocês vão fazer uma análise, eu vou ensinar tudo, e a gente vai estar do ladinho. Faça, sinta o gosto de fazer sozinho. Não deu certo, sabe que alguém vai amparar você. Mas, sabe como é que é, né? Você tem que pescar, né? Não dá para eu pegar o peixinho e entregar o peixinho pronto. Mas eu já estou entregando a vara com a linha, com o anzol. Você vai só pegar a minhoquinha, colocar no anzol. Pegar a minhoquinha, colocar no anzol. Às vezes dá um nojinho, né? Põe lá na água e fica esperando. Tá? Era isso. Até mais para vocês. Não vejo a hora de a gente parar com essa pandemia e poder se ver pessoalmente. Por enquanto, a gente fica por aqui, é muito mais um monólogo do professor do que uma conversa interativa com todos vocês. Começou a chover aqui no meu bairro. E era isso, gente. Vou parar a gravação. Se alguém quiser falar alguma gente, eu fui parar a gravação e eu saí da sala. Errei o botão aqui de parar a gravação. Então,